Eu fui preso no dia 21 de novembro de 69, à noite desse dia, e a casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Houve um intenso tiroteio, lançamento de bombas, e mais ou menos às 9 horas da noite fomos levados para o Departamento de Ordem Política e Social. Éramos 3. Eu, meu marido e um outro companheiro que morava comigo. O nome do seu marido e do companheiro? Antônio Roberto Espinosa e Chael Charles Chaia. Nessa noite do dia 21, em que nós fomos presos, eles chegaram, bateram na porta, a Chica saiu, foi até a porta, voltou e disse: é o cara que está alugando a casa vizinha. O cara começou a me olhar da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, com aquele olhar que você sabe que é de policial. Aí eu falei: puta, é a polícia. E, bom, está fazendo o levantamento. Esse cara virando as costas. Nós entramos nesse aparelho, pegamos todos os documentos, o dinheiro, as armas, enfiamos dentro do carro em 5 minutos e nos mandamos. Só que não houve tempo. Havia um policial que era proprietário. Não era um policial da polícia, mas era um policial no sentido de ser um policialesco, um colaborador. Era proprietário da casa em que morávamos. Então ele fez uma denúncia à Polícia Central. E fizeram um levantamento cuidadoso da casa uns 15 dias antes de nossa prisão. E o próprio investigador se apresentou como um vizinho que queria morar ao lado, me apresentou mulheres, filhos. Eles têm melhorado os métodos. A Chica pertencia a um negócio que nós chamávamos de GRUMA, Grupo de Manutenção. Era um grupo de pessoas que fazia tarefas de infraestrutura e ela foi encarregada de me receber no Rio de Janeiro, sem me conhecer. Aí ela disse o seguinte: bom, eu já aluguei um apartamento, vamos simular uma kitnet em Botafogo. Vamos simular que compomos um casal e podemos ir para lá já. Nos conhecemos dessa maneira. Eu fui preso, não sabia o nome dela. Eu descobri o nome dela depois de preso, depois de um mês de preso. Fiquei sabendo pela polícia. Aí ela conseguiu o outro aparelho, mesmo disse Vasconcelos, que era uma das orientações da organização, que era sair da Zona Sul. E nós ficamos cerca de um mês nesse aparelho. Mas aí os dois morando no mesmo apartamento, etc., enfim, todas aquelas circunstâncias, acaba acontecendo. A gente acaba, enfim, acaba tendo uma aproximação, além do companheirismo, uma aproximação espiritual, física, né? Bom, a Maria Auxiliadora me disse: olha, tem um companheiro de São Paulo, como é que é o nome de guerra, Michael? Não está aqui. Joaquim. Joaquim, né? Ele está aqui, precisa de um aparelho. O que você acha de ele vir para o nosso aparelho? Falei: claro. Aí peguei o Chael, ele deitou no vão dos 2 bancos, entre o primeiro e o banco de passageiros, e foi dali até o Lins de Vasconcelos, de olho fechado. Só dentro da garagem é que tirou a venda e entrou pela porta interna. Não tinha a menor noção de onde estava.
embora a gente procurasse aguçar todo o nosso espírito de observação, de atenção, de cuidado, que são necessários numa vida clandestina, como a que levava, nos descuidamos dessa vez. Então a casa foi cercada, metralhada, bombardeada, e houve reação de nossa parte. Eu achei que estava no portão. Ela foi presa na hora e eu saí em luta corporal com os policiais. Também tinha saído desarmado, estava sem camisa. Aí a Maria Auxiliadora algemada e eu brigando com os caras no meio da rua. Aí o Chael, que eles não sabiam, aparece na janela do primeiro andar, atirando. E tiraram a Maria Auxiliadora de um outro camburão, conversaram com ela e pediram para que ela subisse e convencesse o Chael a se render. Aí ela foi desalgemada e voltou para o aparelho para conversar com o Chael, cheio de armas. Chegando lá em cima, ela também pegou uma arma. E aí, ao invés de atirar um, ficaram os dois atirando. E eu já estava no camburão. De dentro do camburão, eu ouvi as vozes do pessoal da favela que tinha descido, da favela do Luiz de Vasconcelos. Aí umas mulheres, crianças, um está preso, um está dentro desse carro. E tem dois lá dentro que estão atirando. A mulher também está atirando, os caras diziam. Que era ela, né? Aí dentro do camburão eu comecei a fazer discursos. Companheiros favelados, né? Amanhã vocês vão ver que eles disseram que prenderam 2 terroristas. Nós estávamos aqui lutando por vocês, lutando pela igualdade. Aí eles falavam, eu ouvia, né? Do lado de fora, o cara tá falando. Aí começavam as balas de novo. Pá, 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 pá. Aí era aquela correria, não ficava ninguém. Havia uma pistola 45, uma Winchester, revólver calibre 38, 32, bombas de fabricação caseira. Todo esse material que se utiliza na guerrilha urbana, em ações de propaganda armada, de tomada de fábricas, de defesa de comício para esclarecimento político nas fábricas, de expropriação, quer dizer, retirada do dinheiro que pertence ao povo e que está nas mãos da burguesia. Todo esse tipo de material utilizado nós tínhamos em casa. Acho que tudo isso, desde que a polícia chegou, deve ter levado 15, 20 minutos. Também ouvia gritos da polícia, eles vão morrer, né? Pá, 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 metralhadora, né? Na janela, né? Aí eles também xingavam os caras e mandavam bala para baixo. Ela pegou uma granada e jogou. Mas devem ter conversado e acharam que era mais prudente se render. E acabaram se rendendo. Aí fomos levados lá para o Palácio da Polícia, lá o antigo Polícia Criminal do Rio. Que tinha uma fila, né, de gente, um corredor polonês, quando nós chegamos. Quando eu cheguei, chegamos juntos.
Mas lá nós somos separados. Eu fui levado para uma sala de tortura, ela e o Chael foram levados para outro lugar. Tá completamente ensanguentado aqui, né? Era bonito, hein? É que dava, né? Pois é, mas aqui já tinha sido torturado muito, né? Essa foto eu não conhecia. Era uma cara intimidadora também, eles deviam ter medo dessa cara. Eu fui colocada nua numa sala, cerca de 15 homens da polícia. Fui espancada, recebi bufetadas, umas cerca de 20 bufetadas, me deformaram todo o rosto. Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto. Depois disso, colocaram uma música numa altura impressionante, e música de macumba. E à medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim. E estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa. Eles falaram que iam me matar em nome do esquadrão e que ninguém ia descobrir, que ia ser numa estrada deserta. E tentavam me enforcar, assim, golpes de pescoço. E punham uma pistola no meu ouvido. Esse tipo de coisa. Em geral, eles amarravam uma corda no pênis, saía um cara correndo na frente de uma sala e os outros dando porrada, chute, te passando o pé e o cara da frente correndo. Você caía, mas você mesmo tinha que levantar correndo porque... Foi à noite, várias horas, 2, 3 horas, às 11, até 1h30, 2 horas da manhã. Depois um deles buscou uma tesoura e me pegou a ponta do seio, disse que ia cortar o seio, não sei o que. Aí o outro interviu para não fizesse isso, que ele não permitia. Todo esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, eu estava levando bufetadas e palmatórias. Quando eles se irritavam muito, me julgavam mesmo contra a parede, socavam minha cabeça e durante todo esse tempo não deixavam sentar. E os companheiros na sala ao lado continuavam a apanhar, soltando gritos tremendos, porque foi um tipo de tortura em que, além do comportamento anormal que eles têm usualmente, tinha sido criada uma situação de muito ódio por causa da reação violenta que eles achavam que a gente estava disposto a matá-los de qualquer jeito, então que eles iriam, se a gente não acabou com eles, iriam acabar com a gente, né, o que eles falavam. Quando foi mais ou menos 4 horas da manhã, eles tiraram os 2 rapazes da outra sala e passaram com eles na minha frente para me ver como eles estavam. Estavam completamente ensanguentados. E meu marido, eles tinham arrebentado um dos testículos. O Chael também estava marcado, com sangue escorrendo pelas orelhas por causa da pressão do telefone. E nós fomos levados então para a polícia do exército.
Nessa hora eles decidiram nos transportar para o Realengo, para a PE da Vila Militar. Aí nós fomos os três no mesmo carro, eu com a mesma calça ensanguentada, totalmente ensanguentada até o pé. E depois, na PE da Vila Militar, essa calça ficou guardada. Quando me transportaram para São Paulo, desempregaram a calça, eu vesti a calça. Só que ela parava em pé. Você podia deixar assim, ela ficava, por causa do sangue, que estava emplastrado. Que era a calça que estava aqui, debaixo dessa... Não estava nu aqui, estava só sem camisa. Na PE que eu acabei ficando nu os 29 dias que eu fiquei lá, 28, 29. Na viatura, o Chael já estava muito mal. Ele já tinha dificuldade de conversar entre a gente. Eu chamo o Chael, sei lá, Quincas ou fulano, né? Como é que você tá? Tô bem. Você falou alguma coisa? Não. Você falou? Também não. Você falou, Chica? Não, ninguém falou nada. Então vamos continuar dessa maneira. Mas aí a Chica mesmo comentou, pô, ele não tá bem. Ele tá muito depauperado. Que era consequência não apenas da tortura, do traumatismo, da prisão, mas do regime. Quilos que ele tinha perdido. Nesse aparelho, o Chael começou a fazer um regime muito rigoroso. Ele comia uma folha de alface por dia e tomava 2 copos d'água, só. Nesses 20 dias, ele deve ter perdido em torno de 40 quilos. Baixou de 130 para 90. Nem parece a mesma pessoa, né? Isso para o Chael era uma coisa fundamental. Mudar disso para isso em 20 dias era recuperar a condição de andar pelas ruas, de ter militância. Para ele era essencial fazer isso. Era um militante bem preparado, era um militante precioso. Estava fazendo acho que o 5º ano de medicina. Um cara bonito, simpático, não conseguia tirar aquele sorriso do rosto, quer dizer, impossível, quer dizer, fazia parte da estrutura física dele, não era nem da personalidade. Então era um cara facilmente reconhecido. Estava em cartazes, naqueles cartazes de procurados. Chegando na PE da Vila Militar, eles nos levaram os 3 para uma sessão de torturas coletiva. Os 3 pelados, os 3 algemados. Eu não lembro como é que as algemas dele, as minhas estavam para trás. E tentando nos fazer ter práticas que fossem humilhantes para Maria Auxiliadora e vice-versa, que fosse humilhante para nós, obrigando a fazer certas coisas, comentários, gritos, enfim, aquela tipo de comportamento que eles têm. Aí eles pegavam o cacetete, empurravam o cacetete no meu corpo contra a parede, faziam simulação de ato sexual. Depois pegaram os 2 rapazes e empurravam eles contra mim, tentando fazer com que eles me abraçassem e beijassem o corpo, essa coisa assim.
O Chael, na tortura, se recusa a se ajoelhar na direção da vagina da Maria Auxiliadora. Eu também tinha me recusado, mas eu estava à direita, o Chael no meio e ela na esquerda, em pé. Aí esse Cabo Mendonça vem e dá a coronhada, que eu acredito que foi o golpe fatal no Chael. Podia ter sido comigo, foi com o Chael. Que esse Mendonça, que era cabo, deu a coronhada no peito, no meio do peito do Chael. O Chael caiu, voltou. Quando ele voltou, já voltou com um hematoma no peito. Mas só que ele não morreu na hora. Depois disso ele foi para a sala, tomou choque, etc, etc. E eu acho que o problema da coronária foi se agravando até o momento que ele perde a consciência, que ele desmaia na sala. Isso durou um tempo, não sei quanto, 1 hora, 2. Aí a Maria Auxiliadora deve ter sido levada para um terceiro lugar, que eu não sei qual é, e ficou o Chael numa sala e eu fiquei na outra. A mim eu vi como é que era a tortura, eles jogavam água no chão, davam choques, pontapés, mas ali já não queriam tanto sujar as mãos, porque eu pelo menos estava ensanguentado da cabeça aos pés. E era mais higiênico para eles dar choque no meio da água no chão. Eu fiquei sofrendo isso, o Chael também, ouvi os gritos dele. Depois me deitaram no chão e jogaram uns baldes de água e continuaram com o choque. Nesse meio tempo, o Chael e o Antônio Roberto foram retirados da sala também, foram molhados no chuveiro para continuar a receber esse tipo de choque, e eles estavam bastante ensanguentados assim. Isso devia ser umas 6 horas da manhã por aí. Bom, aí continuou a tortura, quando foi 7 horas, fez um silêncio completo dentro da sala. Os gritos do Chael cessaram. A voz da Maria Auxiliadora eu não ouvi mais. Deu entrada no serviço médico legal do Hospital Central do Exército para fins de necrópsia o corpo de Chael Charles Schreier, filho de Iri Schreier e de Emília Schreier, natural do estado de São Paulo. Inspeção externa. O cadáver é o de um homem de cor branca que mede 1,74 m de altura, de bom desenvolvimento físico, em bom estado de conservação, semirrigidez muscular generalizada. No pavilhão auricular esquerdo encontra-se mancha azulada que, incidida, deixa ver infiltração hemorrágica subjacente. Dentes regularmente conservados. As pálpebras estão cerradas e apresentam manchas róseo-azuladas que, incididas, deixam observar infiltração hemorrágica. Barba e bigode por fazer. Íris castanho esverdeadas. Pupilas dilatadas. Encontra-se na região mentoneira feridas com 5 pontos de sutura de fio de seda. No exame do tórax e do abdômen, encontram-se manchas rosadas e escoriações parda escuras, que lembram a forma de um 3 irregular.
As manchas citadas, incididas, revelam infiltração hemorrágica. A inspeção interna. Cavidade tóraco-abdominal. Da abertura da cavidade peritoneal, observa-se que a mesma contém sangue livre em boa quantidade. Encontram-se fraturas com infiltração hemorrágica na junção das terceira, quarta, quinta e sexta costelas direitas, e fratura da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava costelas esquerdas, com infiltração hemorrágica. O coração tem tamanho e consistência normal, e o exame aos cortes não mostra alterações. No exame do abdômen, percebe-se sangue líquido em todos os espaços em grande quantidade. Justificada a causa da morte, é encerrada a necrópsia e concluída por contusão abdominal, com roturas do mesocólon transverso e mesentério com infiltração hemorrágica. A cúpula militar, que não sabia exatamente o que tinha acontecido embaixo, pediu um inquérito. E a família fica sabendo, via a sinagoga, pede o traslado do corpo. Como diziam que podia ter havido suicídio, ou que o Shael poderia ter concorrido para isso, até para garantir que ele fosse enterrado na ala comum e não na ala dos suicidas, a família deixou preparado uma sala e um teatro montado. Quando chegaram, o rabino perguntou: "Vocês são judeus?" Os dois policiais. Não. Então só o caixão entra, que é uma cerimônia privativa. Ali estava uma junta médica. E junto com a junta médica, dois repórteres da Veja, o Raimundo Pereira e o Bernardo Kucinski, que presenciaram aí o caixão e um como é que chama? Um serralheiro, que cerrou o caixão, abriram, a junta médica examinou, fez um outro laudo. O Renato, o Raimundo e o Bernardo tomaram as anotações, fizeram a reportagem, aí fecharam o caixão, soldaram de novo. A exigência judaica estava satisfeita. Ele podia ser enterrado no túmulo da família, que é para onde ele foi levado. Então foi o primeiro caso de tortura documentado e divulgado pela principal revista do país. Isso criou uma situação que me preservou. Eu acho que preservou também a Maria Auxiliadora. Mas preservou principalmente a mim, porque aí já sabiam quem era o Espinosa, comandante nacional, não sei o que lá, o mesmo dos cartazes. Só que o cara que foi preso com ele tinha sido, enfim, o morto das torturas, amplamente conhecidas pela classe média brasileira inteira. Aí matar o outro também fica complicado. Então eu acho que a morte do Shael me salvou. Não é só a morte do Shael, a notícia sobre a morte do Shael. O efeito colateral foi a minha preservação. Quer dizer, a sombra que a morte do Shael projetava me deu abrigo.
Não, mas era uma equipe, tem um Sargento Andrade, Sargento Rossoni, Cabo Mendonça, o Tenente Ailton Guimarães, Coronel João Luiz, Capitão, acho que era capitão na época. E eles são os nomes principais dessa equipe de tortura. O Lauria? O Lauria, Celso Lauria. E tudo isso no meu depoimento na auditoria eu citei. Foi uma briga danada com os juízes e tal, que eles não queriam anotar, eu também não assino, ameaçavam torturar dentro da auditoria. Interrompiam a audiência, aí a Operação Bandeirantes levava para baixo, intimidavam, não chegaram a torturar não, mas aí você voltava para falar com o juiz de novo. Você dizia, mas assim, eu falei, senhor, eu estou querendo descrever como morreu o Chael. Quem são os assassinos do Chael? Aliás, eu exijo que seja escrito assassinos. Se não tiver escrito assassino, eu não assino. E eles estavam dentro do quartel em serviço. Não alteraram essa parte do RD4, o regimento militar, para que eles praticassem torturas. Então eles torturavam fardados, com o nome aqui no peito. E já era depois ficou diferente, né? Na Operação Bandeirantes, mudaram isso, todo mundo tem nome de guerra. No DOI-CODE, todo mundo tem nome de guerra. Os delegados se intitulavam major, capitão, tenente. Já os tenentes, capitães, majores se intitulavam delegados, enfim, para confundir. Mas nesse momento, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo já estavam com nome de guerra. Mas no Rio ainda não, na PE ainda não, eles vinham com o nome deles aqui no... Na Operação Bandeirantes eu não lembro quantos dias, 45, 60 dias, sei lá, um tempo grande. Bom, já foi preso há um ano e pouco, em 70 já. Fui transportado para o Rio. E aconteceu uma audiência na segunda auditoria da Marinha. Aí que eu voltei a encontrar a Chica. Como eu tinha saído do Rio, não voltei a ver a Chica, fiz só essa vez. Foi a vez, inclusive, que ela me propôs um plano mirabolante, que era o de nós nos casarmos, presos, casar direito, papel, certificado, etc. Ela disse que tinha conversado com o advogado dela, e se a gente casasse, ela pediria transferência para São Paulo, ficaria presa no Tiradentes. E aí nós teríamos visita normal, de uma vez por semana, 10 minutos, para conversar no pátio, enfim. E como eu fui excluído do processo, essa ideia dela do casamento também foi... E também em 71 teve o sequestro do suíço e ela foi embora.
São uma série de fotos tiradas pela polícia. Lá naquele momento da nossa saída, devia ser por volta de meia-noite. Foi a primeira vez na vida que eu andei de avião. Nunca tinha andado. A saída foi no dia 13, se eu não me engano, de janeiro. Portanto, nós devemos ter chegado no Galeão dia 8 ou 9. Chegou gente de São Paulo, gente, se eu não me engano, de Goiás, alguém do Nordeste, gente de Minas. A Dora chegou de Minas. Então eu estava no pátio do Galeão e eu vi a Dora chegando. E é óbvio que me chamou a atenção pelo fato dela ser muito bonita. Ela não só era bonita, como ela tinha uma presença, ela era uma mulher grande, uma mulher, além de bonita, atraente, né? Tem falha na fotografia, né? Pô, mas os caras não tiveram o menor cuidado, né? Essas fotografias eles foram tiradas por seções de prisioneiros, né? Que eram 70. Gente, eu gostaria de reconhecer o cara com os braços levantados, o bate-pau do Doi-Code ia lá dando porrada para baixar o braço, né? E você baixava até porque ele batia nos rins, você, por reação instintiva, baixava o braço mesmo. Era um gesto de desafio porque todo mundo que estava ali era da repressão. Não tinha ninguém, tinha jornalistas muito afastados, mas muito distantes para bater foto. Só que foi um sequestro muito demorado, ele foi feito em dezembro, e demorou 42 dias até a sua finalização, porque a repressão já sabia que as organizações estavam muito combalidas, eles tinham ideia do prejuízo que eles tinham causado a gente. Na realidade, o início do fim, não só de ALN, como de VPR, MR8, se dá no momento do sequestro do embaixador americano, que o Marighella foi contra. Ele sabia que nós não tínhamos estrutura para aguentar a repressão que viria. Os caras de paletó são policiais que foram até o Chile com a gente. O Aldo foi preso em início de janeiro de 71, porque eles achavam que o Aldo poderia ter informação que levasse o aparelho onde tivesse o embaixador.
Em se tratando do embaixador da Suíça, eles não tiveram tanta preocupação quanto teriam no caso do embaixador americano. Eles travariam um tiroteio mesmo, achando que o embaixador pudesse morrer. Eu estava na euforia de sair da prisão, sabendo que a minha vida estava sendo salva, quando eu soube da morte dele. É uma morte, sabe, de alguém que é quase sangue do teu sangue, né? Uma tática que a repressão fez foi negar alguns presos, dizendo que eram presos com crime de sangue, presos que respondiam a um processo de ação que tinha havido morte. Nisso, o Ottoni Guimarães foi recusado e eles esperaram para ver a reação do pessoal que estava com o embaixador, no caso era só a VPR. Houve uma reunião no aparelho onde estava o embaixador, em que vários companheiros propuseram matar o embaixador, porque a proposta era 70 pelo embaixador, e como eles estavam regateando, e foi o Lamarca que falou, não, nós vamos procurar salvar, tirar da cadeia o maior número possível e vamos aceitar, e mais ou menos fez valer a sua liderança em cima do resto do pessoal. Até o final do sequestro, eu fiquei absolutamente eletrizado, porque eu sabia o seguinte, se esse sequestro der errado, eu estou morto. Talvez eu devesse considerar esse voo aqui a minha segunda data de nascimento, porque realmente eu não teria sobrevivido. Ou teria, sei lá, né? Poucas mulheres saíram no sequestro. Interessante, eram poucos negros e poucas mulheres. Quantos negros no meu sequestro? Acho que 2, o Edmur e o Negão Wilson, não me lembro de outro negro. E mulheres eram o quê? Dora, Verinha, 11, tanto assim, de 70, Dora, Verinha, Nazaré, a mulher do Bruno Piola, Geni Piola,
Dora, a Mara Curtis Alvarenga, como é o nome dela? Verinha aqui, Geni Piola, Conceição Imaculada, a mulher do Nancy Mangabeira Unger, tinha bastante mulher até. Essa proporção de 11 para 70 seguramente correspondia à proporção de mulher na luta armada e na guerrilha. Botaram Reinaldo, eu ao lado do Reinaldinho. Isso foi no Galeão, na parte que fazia parte da prisão, né? Nós ficamos algemados 4 dias, de 2 em 2. Provavelmente nessa foto, talvez as mulheres não estejam, mas os homens estão. Eu estou ao lado do Marujo, nós ficamos algemados 4 dias, o Marujo foi ao banheiro. E você ficava algemado enquanto o cara defecava do teu lado. É terrível isso. Isso aqui é... Onde foi essa fotografia? Você diz que foi no exame de corpo de delito, você tem essa informação? É óbvio o seguinte, não foi, é fotografia de preso. Frente e perfil é preso, não é fotografia minha de família. O que eu só acho estranho é ter um cordão aqui no meu pescoço. Obviamente que não é de ouro nem de prata. Pode ser que tenha sido no Senimar, quando a gente está para sair. Foi feito um exame na Ilha das Flores, onde a gente fotografado e filmado andando em dupla, em trinca. E também depois nu. Vai me dizer que você me viu nu, Anitta? Pô, eu vou processar. Não sei se você ou o Senimar, porque isso aqui é um abuso. Pô, me mostra tal. Que absurdo, cara. Essa fotografia aqui foi no Senimar, seguramente, quando a gente foi levado lá para ser intimidado e aceitar não sair. Pô, por que fotografar o cara nu? Se amanhã ou depois houvesse algum confronto com a repressão, o que importa é a impressão digital, não é um reconhecimento de corpo inteiro. A Dora teve uma condição de cadeia muito dura para uma mulher, ela ficou nua. Ela me falou 6 ou 7 meses. Nua pode ter sido de calcinha e sutiã, mas no meio de soldado, tudo por capial bronco.
E depois nós viajamos, cada dois algemados com um policial. Eu fui algemado com Edmur Péricles, e o Edmur Péricles o tempo inteiro desacatando o policial. O policial perguntou no início do voo, pô, será que vai dar para a gente saltar em Santiago e conhecer a cidade? O Edmur falou, eu espero que vocês possam saltar para eu poder matar alguns de vocês lá, porque pode ter certeza que eu vou voltar ao Brasil e terei como missão específica procurar um por um de vocês para matar. Desde o início, não todos, mas uma boa parte de nós já chegou com uma visão muito crítica em relação ao governo Allende. A um ponto tal que o Allende convidou os 70 para um almoço ou jantar em Vinha del Mar e foram pouquíssimos. Os que foram, em geral, era o pessoal não combatente. Nós achávamos que aquele era um governo pacifista. O Allende, a Unidade Popular, diziam que eles faziam a via pacífica para o socialismo, que eles chegariam ao socialismo através de eleições. E a gente achava que jamais, porque chegaria um momento que a direita, o imperialismo americano, ia reagir. Antes do Allende assumir, já começaram os atentados terroristas de direita. Dora levou a gente para várias casas de chilenos nos dias ali depois do golpe, alguns que ficavam absolutamente apavorados quando a gente entrava, porque a junta, um dos primeiros comunicados foi: você, chileno, que conhece algum estrangeiro, denuncie, porque são terroristas internacionais que vieram aqui para desestabilizar a democracia chilena, não sei o quê. Teve uma casa que a gente entrou que o cara ficou apavorado, apavorado e irritado, e falou com a Dora: olha, por favor, vocês tomem um chá e saiam imediatamente. A Dora, porra, mas tá quase na hora de toque de recolher, sai. A gente tomou um chá, saiu, era perto de 5 horas, você pego na rua, era fuzilado. Quando a gente chega na esquina, baixam, pneu rangendo, a polícia invade a casa desse chileno e ele sai preso. Quer dizer, ele acabou ajudando a gente quando mandou a gente embora. Nós dormimos nos lugares mais incríveis. Dormimos 2 dias numa caixa d'água. Acabou que nós fomos para a Embaixada do México, de lá nós fomos expulsos. Nas reuniões eu falava: temos que ir embora. Nós não tínhamos documento, não tínhamos como sair do país. Nós tivemos só troço falso. Para o México, do México para a Bélgica, na França não tínhamos mais. E o tempo inteiro na Alemanha não tinha documentação. Nós tínhamos um papel onde estava escrito Heimatlos, apátrida, e com um aviso: se essa pessoa for pega fora de Berlim Ocidental, deve ser levada para um distrito policial à espera da resolução das autoridades do que vão fazer com ele. Quer dizer, nós estávamos proibidos de sair de Berlim Ocidental. Esse vai ser um problema
Anitta, de eu falar da morte da Dora. Eu conversando com você naturalmente, eu sou capaz até de falar, mas ver a foto da Dora, eu achei a única foto da Dora que eu tenho, aquela que eu te mostrei do recorte. Eu não guardei absolutamente nada da Dora. Eu tinha receio de que ficasse uma fissura no meu HD maior do que ficou, até porque você lidar com o suicídio de alguém assim tão próximo é uma coisa terrível, é um negócio que marca para o resto da vida, para o resto da vida. Dora estava concluindo medicina, ela se enturmou. A Dora, aliás, a melhor aluna desse curso de Borro era a Dora. A Dora saiu falando alemão perfeito. Um belo dia, a Dora pirou, ela sucumbiu. Ela não ficou deprimida, ela teve um surto. E nesse surto, ela, por exemplo, quebrou a casa de um brasileiro. Tem algumas coisas lá do momento que ajudaram, tem outras históricas, a prisão, a formação rígida, o relacionamento comigo, e teve uma ou duas coisinhas lá que ajudaram, que eu não vou revelar. Não tem nada a ver comigo, tem a ver só com Dora. Seria traição da minha parte. A Dora ficou internada alguns meses, não sei se 3 meses. Imediatamente eu vi que davam haloperidol para ela, porque ela ficou sem os movimentos motores naturais, de como a gente anda, a gente balança braço. Como eu tinha experiência de farmácia, eu saquei isso. Até que um dia ela teve permissão para sair um dia comigo por semana. Primeiro dia a gente foi a um cinema. Ela não aguentou 5 minutos no cinema, mas a gente se encontrava, saía. Eu, com muita culpa na parada, procurava tratar a Dora assim, como se fosse um bibelô, sabe? O maior cuidado, mas eu sabendo que alguma grande merda já tinha sido formada. Até que a Dora teve a liberação da clínica, ela iria para casa, faria uma terapia de grupo e podia voltar à universidade. Ela fazia terapia de manhã, ia para a universidade. Ela voltou. E 2 ou 3 dias ela me falou que estava tendo muito pesadelo. Na véspera da morte dela, eu acho que foi véspera, ela falou que os pesadelos eram terríveis, eram sempre de perseguição policial, a gente estava sempre metido em tiroteio no qual eu acabava morto. A psicanálise vai analisar isso como um desejo recôndito dela, né? E eu, achando que dominava, falava: Dora, olha só, nós vamos sair daqui. Eu já juntei vários passaportes, agora é uma questão de eu conseguir fazer os carimbos, fazer contato. Nós vamos para a África, esse frio aqui é que faz mal a gente. Nós vamos para a África, lá é quente, Moçambique, os países já tinham se libertado, acho que 75 por aí, isso era 76. Vamos para Moçambique, para Angola, qualquer lugar onde tenha sol. E
Desculpem, foi um erro de avaliação minha. Eu tinha que ter pedido socorro a alguém. Eu não ia conseguir demover ninguém de uma decisão tão séria. A Dora me falou nessa conversa, eu não sei se o que eu tive foi um surto psicótico ou um processo psicótico. Eu falei, qual é a diferença? Ela falou, se for um surto, qualquer pessoa pode ter um surto devido a um estresse extremo. Qualquer um, e sai do surto. Se for um processo, eu vou ficar entrando e saindo de clínica a vida inteira, e eu não quero isso para mim. Não é a vida que eu quero. Eu devia imediatamente, sei lá, ligar para o pastor Drécio, pedir socorro, até porque o pastor Drécio foi o cara que mais prestou solidariedade a gente em todo o período de exílio nosso, contando Chile, México, França. Eu devia ter pedido socorro, ter falado, isso foi na véspera da Dora se matar. Eu te contei, no dia seguinte ela fez barulho para eu acordar, para a gente tomar o café junto. Eu só tinha que ir para a universidade mais tarde. Eu, de novo, achei que essa minha conversa de 50 centavos ia conseguir alguma coisa na cabeça da Dora. Perguntei se... Eu só perguntei isso depois. Tomamos o café junto, ela saiu, era um segundo andar, depois ela me chama, eu cheguei na janela, eu falei, o que é? Você quer que eu vá com você até a clínica? Ela falou, não, só me chamei para te dar adeus. Eu falei, tá, então tá, adeus. Ela foi para terapia de grupo, depois eles no final iam almoçar no restaurante, dali iria para a universidade. Na porta, ela saiu do restaurante, da porta da universidade, ela falou, esqueci um troço no restaurante, saiu dali, foi para a estação de metrô e se jogou no primeiro trem. No primeiro trem, porque uma testemunha que estava lá disse que viu isso, ela desceu a estação, o trem chegou, ela se jogou.